Nossa história começa no escritório que pulsava com o som constante de teclados, conversas apressadas e o tilintar de copos. Entre a multidão concentrada, Zheng tentava manter o foco em suas tarefas, mas o toque inesperado do telefone a fez parar por um instante. O número desconhecido piscava na tela, despertando sua curiosidade e um leve frio na barriga. Sem hesitar, atendeu, pronta para o que viesse. Do outro lado da linha, a voz masculina de Sheng, secretário do diretor Xin, trouxe uma notícia que mexeu com o ritmo do dia. A entrevista marcada há um mês com o diretor do Banco Mingyu corria o risco de ser adiada por motivos pessoais dele. A informação caiu como uma pedra no meio do caminho de Zheng, que sabia o quanto aquele encontro era importante e urgente. Por um momento, o silêncio tomou conta, enquanto ela processava a situação. Na mente, um turbilhão de pensamentos. Entrevistas são feitas para capturar o momento exato, e adiar uma semana poderia significar perder a oportunidade de mostrar a verdade por trás do sucesso de Xin. A frustração crescia, mas a determinação falou mais alto. Zheng não podia aceitar o adiamento. Com a pressa típica de quem sabe que o tempo não espera, ela pediu que Sheng tentasse encaixar a entrevista na agenda do diretor, mesmo que fosse à noite, e até por telefone, já que a conversa não tomaria mais que 2 horas. A resposta veio com uma ressalva. Xin teria um jantar importante naquela noite, mas poderia arranjar um local para Zheng esperar. Ainda assim, não havia garantia de que ele teria tempo para a entrevista, e a possibilidade de ela ir até lá sem sucesso pairava no ar. Apesar da incerteza, Zheng sentiu uma chama de esperança acender dentro dela. Com um sorriso que misturava empolgação e nervosismo, aceitou o desafio e pediu o endereço. Ao desligar, a cabeça se encheu de pensamentos, enquanto tentava imaginar como seria aquele encontro. Xin, com apenas 27 anos, já havia virado o mundo dos negócios de cabeça para baixo. Assumira o Banco Mingyu quando ele estava à beira da crise, e com esforço e visão, transformou-o em uma potência financeira. Seu nome carregava peso e respeito no mercado, atraindo olhares e expectativas. Para Zheng, a entrevista não era apenas uma pauta, era a chance de revelar a história por trás do homem que conquistou tudo contra todas as probabilidades. Enquanto o dia seguia seu curso agitado, a ansiedade e a expectativa se misturavam, preparando o terreno para um encontro que prometia ser muito mais do que uma simples conversa. No meio da correria do escritório, a expressão de Zheng chamou a atenção de uma colega próxima, que não conseguiu esconder a curiosidade e perguntou o que estava acontecendo. Ela lembrou que aquela noite era especial, o aniversário do namorado de Zheng, um momento que merecia celebração. Zheng respondeu com um sorriso meio forçado, misturando ironia e cansaço, dizendo que, se não fosse para dar um bolo no namorado, então quem mais poderia ser o alvo daquela noite senão Xin? Antes que pudesse continuar, o celular de Zheng vibrou no bolso e o nome do namorado apareceu na tela. Sem hesitar, ela atendeu, mas a voz que saiu soou diferente, carregada de uma fragilidade que não costumava mostrar. Ele perguntou a que horas ela sairia do trabalho para buscá-la, mas Zheng explicou, com um tom que denunciava a preocupação, que teria uma entrevista muito importante naquela noite, algo que não podia adiar. Do outro lado da linha, o namorado mostrou compreensão, lembrando que aquele era o trabalho dela e que não precisava se preocupar. Contou que faria algo com os amigos, deixando claro que queria que ela se concentrasse no que precisava fazer. Mesmo assim, a tristeza se infiltrou na voz de Zheng quando pediu desculpas, confessando que não estava se sentindo bem e que provavelmente não conseguiria assistir ao filme que planejavam juntos. Ele respondeu com calma, dizendo que era só um aniversário e que poderiam comemorar em outra ocasião no próximo ano se fosse preciso. Antes de desligar, avisou que voltaria ao trabalho e que iria buscá-la depois, deixando um silêncio pesado no ar. A colega que estava ao lado, ouvindo tudo, comentou com um tom de realidade dura que a vida não era fácil. Ela ressaltou o quanto o namorado de Zheng era compreensivo, especialmente considerando que o relacionamento ainda era recente. Para ela, se fosse o namorado dela e recebesse um bolo assim durante a fase de lua de mel, não importaria a desculpa, certamente ficaria bravo. Zheng permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra, o rosto marcado por uma tristeza profunda e um olhar distante. Em seus pensamentos, ela se questionava sobre a compreensão dele, lembrando que havia dito que não estava bem,
mas ele nem sequer perguntou o que estava acontecendo, desligando apressado. A sensação de vazio crescia, até que uma espécie de choque a despertou, como um tapa invisível no rosto. Ela se repreendeu por pensar demais e, com a cabeça baixa, decidiu que, já que escolheu o trabalho em vez dele, precisava se dedicar ao máximo naquela entrevista. Era hora de focar, de mostrar seu valor, mesmo que isso significasse deixar para trás o que o coração desejava. No silêncio do apartamento, Zheng permanecia sentada, o corpo cansado e a mente inquieta. As horas pareciam se arrastar enquanto ela esperava por Xin. Já passavam de 2 horas desde que chegara ali. A ansiedade crescia a cada minuto, misturada com uma dor persistente que ela tentava ignorar. Em um momento de silêncio, ela fez uma prece silenciosa, desejando que a entrevista fosse um sucesso, que todo aquele esforço e espera valessem a pena. Pensou que, se tivesse sabido antes do quanto aquela noite seria difícil, teria tomado mais analgésicos para aliviar o desconforto que insistia em incomodar. De repente, o celular vibrou em sua mão, quebrando o silêncio pesado. Ao atender, reconheceu a voz do secretário Chen, que transmitiu as desculpas do diretor Xin. O jantar havia terminado, mas ele ainda precisava resolver outros assuntos importantes. E, infelizmente, não haveria tempo para entrevista naquela noite. A notícia caiu como um golpe silencioso, fazendo o peso da decepção apertar o peito de Zheng. Com a cabeça baixa e o coração apertado, ela levantou-se e saiu do apartamento. No caminho até o hall do prédio, a tristeza parecia pesar em cada passo. Ao chegar, foi surpreendida pela presença de muitos convidados reunidos ali, rostos conhecidos que ela já havia entrevistado em outras ocasiões. Cumprimentou-os com um sorriso contido, tentando esconder a frustração que crescia por dentro. A esperança ainda insistia em permanecer, fazendo-a pensar que Xin poderia estar entre aqueles convidados e que talvez ainda houvesse uma chance de conseguir a entrevista. Nesse instante, um homem visivelmente bêbado se aproximou, reconhecendo-a como a repórter Zheng. Com um tom arrastado, ele perguntou se ela estava sozinha e ofereceu uma carona até em casa. Zheng sentiu um desconforto imediato, mas tentou manter a calma, respondendo com um sorriso forçado ao reconhecer o homem como Sr. Li. Ele segurou seu braço com insistência, alertando que a chuva que começava a cair tornaria difícil encontrar um táxi. Ela recusou educadamente, explicando que o namorado estava a caminho para buscá-la. Enquanto isso, um homem que se preparava para entrar em um carro observava a cena com atenção. Reconhecendo Zheng, comentou que ela já o havia entrevistado antes e a considerava uma pessoa decente. Ele mencionou ter ouvido o secretário Chen dizer que ela esperou a noite toda por Xin e que a situação devia estar sendo difícil para ela. Com um tom firme, pediu para que Xin desse uma carona a Zheng. Xin se virou lentamente, os olhos fixos nela, como se algo em sua presença despertasse uma atenção inesperada. O olhar dele parecia penetrar além da superfície, despertando uma sensação estranha em Zheng. Ao sair do prédio, a mente de Zheng se encheu de pensamentos. Ela percebeu que não existia nenhuma foto de Xin na internet, o que a fez questionar se ele realmente queria manter um ar de mistério ou se havia algo mais por trás daquela imagem reservada. A dúvida pairava no ar enquanto a noite avançava, carregada de incertezas e possibilidades que ainda estavam por vir. De repente, um carro parou bem à sua frente, fazendo-a recuar assustada, sem entender o que acontecia. Um homem surgiu atrás dela, chamando seu nome. Ao se virar, seus olhos brilharam ao encontrar o homem imponente que a encarava. Ele perguntou com uma voz firme e calma se deveria dar uma carona para ela. Zheng observava com certa inquietação a despreocupação dos jovens de berço de ouro ao seu redor, questionando internamente como podiam ser tão alheios às responsabilidades. Quando Xin tentou oferecer ajuda, ela recusou com firmeza, explicando que seu namorado logo chegaria para buscá-la. Xin a encarou com um olhar enigmático, um sorriso malicioso surgiu em seus lábios, e ele passou por ela em silêncio, entrando no carro sem dizer uma palavra. Já no banco do passageiro do carro do namorado, Zheng sentiu a necessidade de se desculpar pela situação, demonstrando um leve constrangimento. Xing, com um sorriso descontraído, comentou que era a primeira vez que ele se aventurava até aquele lugar e que havia se perdido na entrada, precisando dar uma volta para encontrar o caminho certo. Zheng, tentando aliviar o clima, disse que tudo estava bem, reconhecendo que a chuva forte realmente dificultava a visibilidade e o trajeto.
A conversa seguiu para assuntos mais pessoais, quando Zheng perguntou com quem Xing havia passado o aniversário e se havia se divertido. Xing ficou visivelmente nervoso, suando e gaguejando, incapaz de responder diretamente. Zheng, percebendo a hesitação, mencionou o nome do amigo dele, Xu Feng, como se fosse óbvio. Xing tentou disfarçar o nervosismo, comentando que ela o conhecia muito bem para ter adivinhado tão rápido. Zheng se aproximou, surpresa ao descobrir que um homem tão machão e heterossexual como Feng havia começado a usar perfume. Xing, sentindo o calor do constrangimento, explicou que o amigo havia arranjado uma namorada, mas logo depois o empurrou levemente, pedindo que ela saísse porque ele estava dirigindo, e ainda pediu que ela se comportasse. Zheng sentiu uma pontada de tristeza ao levar a mão à cabeça, ainda sentindo o leve impacto do empurrão. Ela questionava silenciosamente por que Xing andava bagunçando seu cabelo ultimamente, um gesto que parecia carregar mais significado do que ele deixava transparecer. De volta ao seu apartamento, Zheng tomou um banho para tentar relaxar depois do dia exaustivo. Deitada na cama, o cansaço pesava em seu corpo, mas sua mente não encontrava descanso. Pensava que Xing já devia estar em casa e sentia que deveria ligar para ele antes de dormir. A ansiedade a fez procurar o celular com urgência, lembrando que a última vez que o usou foi antes de sair da mansão Warner. Ela tinha certeza de que o aparelho não havia sido roubado e começou a suspeitar que talvez o tivesse deixado no carro de Xing. Com um tablet nas mãos, Zheng tentou localizar o celular e, para sua surpresa, o aparelho estava registrado em um hospital da cidade de Jiang. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, o silêncio tomou conta do ambiente. Ela ficou pensativa, o coração apertado, tentando entender o que seu celular estaria fazendo naquele hospital e imaginando as possibilidades do que poderia ter acontecido, sem conseguir afastar a sensação de que algo estava errado. Zheng levantou-se com o coração acelerado, uma mistura de inquietação e determinação guiando seus passos até o hospital. A chuva fina ainda caía, criando um pano de fundo silencioso para seus pensamentos confusos. Ao chegar diante do prédio iluminado, seus olhos logo encontraram o carro do namorado estacionado ali, firme e imóvel. A confirmação de sua presença no local fez a dúvida crescer dentro dela, martelando incessantemente. O que ele estaria fazendo em um hospital tão tarde da noite? O peso dessa pergunta parecia aumentar a cada segundo, enquanto o som da chuva preenchia o ar ao seu redor. De repente, a figura dele surgiu na saída do hospital, com um sorriso largo e despreocupado, transmitindo uma sensação de tranquilidade que quase a fez relaxar. Por um instante, Zheng sentiu um alívio passageiro, acreditando que ele estava bem, e até pensou em chamá-lo. Mas seus olhos não tardaram a perceber algo que a fez congelar no lugar. Ele não estava sozinho. Saía do hospital abraçado a uma garota, um gesto íntimo e claro que cortou o ar ao seu redor como uma lâmina afiada. O choque tomou conta dela, um nó apertado no peito que parecia sufocar qualquer esperança que ainda restava. Em seus pensamentos, Zheng não conseguiu negar a verdade que se impunha com força. Aquilo não era fruto de sua imaginação ou paranoia. Tudo parecia óbvio desde o início, como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixassem diante de seus olhos. Ela se lembrou das promessas dele, das palavras doces que dizia sobre os últimos 3 anos dedicados a conquistá-la, e a promessa de passar o resto da vida fazendo-a feliz, pedindo para que ela acreditasse nele. Agora, vendo-o beijar outra mulher, a sensação de traição invadiu seu ser, transformando tudo em uma cruel ironia, uma piada dolorosa que ela não conseguia aceitar. Sem conseguir conter a dor que apertava seu peito, Zheng se afastou silenciosamente, cada passo pesado carregado de tristeza e desilusão. Antes de partir, deixou a corrente que ele lhe deu pendurada na fechadura do carro dele, um símbolo silencioso do que havia terminado entre eles. Mais tarde, sozinha em seu quarto, ela se perdeu nas fotos dos dois, cada imagem trazendo à tona a tristeza profunda e a pergunta que não queria calar. Como ele pôde fazer aquilo com ela? O silêncio da noite foi interrompido por uma batida na porta, inesperada e urgente. Ao abrir, Zheng encontrou Xing ali, segurando a corrente em suas mãos. A presença dele trouxe um misto de surpresa e uma tênue esperança, como se naquele gesto simples pudesse haver um novo começo,
uma chance de cura para as feridas abertas. No dia seguinte, Zheng se dirigiu ao escritório da chefe com passos lentos, o peso da noite anterior ainda visível em seu rosto. Ao bater na porta, ouviu a voz da chefe autorizando a entrada. Assim que entrou, a chefe compartilhou que havia recebido uma ligação do banco Mingyu, informando que a entrevista marcada fora adiada para a próxima quinta-feira. Também mencionou que algumas perguntas precisavam ser ajustadas no roteiro. Zheng permaneceu em silêncio, absorvendo cada detalhe, enquanto a chefe notava seu semblante abatido e preocupado. Sem conseguir conter a curiosidade, perguntou o que havia acontecido para deixá-la tão abalada. A chefe sugeriu que talvez Zheng ainda estivesse magoada por ter perdido a chance de encontrar o diretor Xin. Mas Zheng, com os olhos carregados de tristeza, revelou que o verdadeiro motivo era o fim do relacionamento que se concretizara na noite anterior. Naquela noite, Xing apareceu à porta de Zheng com um tom frio e distante. Ele falou sobre sua família, destacando o tio que dirigia uma Rolls Royce com placa personalizada, um símbolo de status e poder em toda Jiang. Xing ressaltou a influência e o dinheiro que possuíam, questionando qual escolha Zheng teria diante disso. Ele expressou o desejo de que sua carreira decolasse sem esforço, diferente da realidade dura que enfrentava, onde mesmo trabalhando incansavelmente, não conseguia sequer comprar uma casa. Zheng ouviu tudo com um olhar carregado de desprezo, sentindo o peso das palavras dele como uma lâmina cortante. Xing então confessou que antes a amava profundamente e queria estar ao seu lado para sempre, mas agora acreditava que o melhor seria que fossem apenas amigos. O silêncio que se seguiu foi pesado, até que Zheng, com uma determinação silenciosa, se virou e foi buscar uma caixa contendo todos os pertences de Xing. Ao retornar, não hesitou em jogar a caixa em cima dele, deixando claro que não queria manter qualquer tipo de amizade. A resposta veio carregada de firmeza e rejeição, encerrando aquele capítulo com uma despedida amarga e definitiva. No presente, a chefe de Zheng a encarou com um olhar firme e perguntou se no fim, Xing havia levado seu broche mais caro antes de partir. O silêncio de Zheng respondeu por ela, pesado e cheio de palavras não ditas. A chefe então expressou sua convicção de que Xing nunca fora bom o bastante para Zheng, reforçando o quanto havia como um verdadeiro tesouro. Revelou o quanto havia batalhado para tirá-la das manchetes e finalmente iniciar as entrevistas semanais de finanças, acreditando que, com o talento e a determinação que Zheng demonstrava, ela poderia conquistar qualquer homem que desejasse. Com a cabeça baixa, Zheng se perdeu em pensamentos, questionando qual tipo de homem deveria buscar para si. As lembranças dolorosas de Xing beijando outra mulher invadiram sua mente, trazendo uma mistura de mágoa e desilusão. Em meio a essa confusão, ela se perguntou se deveria procurar alguém que dirigisse uma Rolls Royce, como Xing havia mencionado antes. A chefe não hesitou em responder que não via limites para o potencial de Zheng, destacando suas qualificações e a incansável disposição para trabalhar duro. Lágrimas começaram a surgir nos olhos de Zheng, enquanto ela ouvia a chefe dizer que não importava se o homem dirigia uma Rolls Royce e que ela não deveria permitir que sua vida pessoal atrapalhasse seu desempenho profissional. A chefe a aconselhou a organizar seus sentimentos e a se preparar para a reunião da cúpula no centro financeiro, deixando Zheng parada, imersa em reflexão sobre aquelas palavras que pareciam carregar um misto de desafio e esperança. Mais tarde, ao passar por uma cafeteria para comprar um café, Zheng se pegou pensando em Xing, que trabalhava em uma empresa próxima dali. A ideia de estar naquele lugar parecia quase um acaso, já que, se houvesse outra cafeteria por perto, ela jamais teria escolhido aquela. Ao sair, o destino a surpreendeu. Xing estava ali, acompanhado da mulher que ela havia visto com ele no hospital dias antes. O encontro inesperado trouxe um turbilhão de emoções, deixando Zheng parada por um instante, encarando aquela cena que parecia selar de vez o capítulo que tentava deixar para trás. Ao cruzarem a porta, os olhares de Xing e Zheng se encontraram de forma abrupta, carregados de surpresa e um leve susto, como se o tempo tivesse congelado por um instante. Na mente de Zheng, um turbilhão de pensamentos se formava, dominado pela sensação amarga de azar. O relacionamento havia acabado naquele mesmo dia, e ele já caminhava ao lado de outra. Xing, com a cabeça baixa e o semblante pesado,
Chamou a mulher que o acompanhava pelo apelido carinhoso, sugerindo que voltassem em outro momento. No entanto, a namorada se recusou, explicando que precisava provar o chocolate quente daquele lugar, algo que a fazia se sentir melhor, especialmente quando não tomava. Enquanto observava a cena, Zheng não conseguia afastar a dúvida que crescia dentro dela. Aquela garota sabia quem ela era. O olhar se voltou para o braço da mulher, onde uma pulseira familiar brilhava discretamente, a mesma que Zheng havia devolvido a Xin tempos atrás. O choque da descoberta a fez levar a mão à cabeça, mergulhando em um silêncio momentâneo, como se tentasse processar a situação. De repente, a tensão se rompeu com uma frase carregada de ironia e frustração, que escapou de seus lábios em voz alta, deixando claro o desapontamento que sentia. A mulher se virou, surpresa e pronta para responder, enquanto Xing mantinha a cabeça baixa, evitando o confronto. Sem hesitar, Zheng descartou o copo de café no lixo, virou-se com firmeza e deixou escapar um comentário cortante, revelando sua amargura e a percepção de que algumas pessoas simplesmente não mudam, mesmo quando se tornam mercadoria usada. A cena ficou marcada pelo silêncio pesado que se seguiu, carregado de emoções não ditas e de um capítulo que parecia definitivamente encerrado,